tudo bem? E aí? Agora, nesse novo mundo, você precisa ser bom em quê? Pois é, todos que trabalham, todos que têm um projeto de vida, um projeto profissional de carreira, sempre se preocuparam com quais são as habilidades, os conhecimentos que eu preciso ter para ser empregável, para conseguir ter uma carreira de sucesso. Agora, se já era difícil antes pensar nisso, e agora? Mais difícil ainda, não é? Difícil mais ainda por quê? Vocês já devem ter ouvido falar do mundo VUCA. A gente está no meio dessa muvuca mesmo, né? Mundo VUCA é um mundo volátil, é um mundo incerto, é um mundo complexo, é um mundo ambíguo. Tudo pode acontecer ao mesmo tempo agora, tudo pode ir para lá, tudo pode ir para cá, tudo pode mudar. E aí, como ser um bom profissional? Aí a gente começa a escutar, então, tem os métodos ágeis, tem Scrum, tem Kanban, tem Lean Startup, tem Design Think, tem um monte de coisa, métodos para fazer você produzir mais, para fazer você conseguir realmente ter bons resultados independente do cenário. Ufa, só de falar cansa. Imagina aprender tudo isso. Mas aqui eu tenho uma maneira um pouco mais fácil, um caminho que é de dentro para fora e que ele acaba sendo mais tranquilo da gente percorrer, faz mais sentido. Tem todas essas metodologias e são maravilhosas, tá? São realmente metodologias que ajudam muito. Agora, o que a gente precisa se concentrar antes disso é em que tipo de profissional nós devemos ser. Quais são as competências que nós precisamos entregar para esse novo mundo? Quais são os talentos que esse novo mundo precisa e que você tem aí, dentro de você? E aí eu queria ajudar vocês nesse vídeo justamente dando essa resposta, né, sobre esse novo mundo, independente da sua área, se é da área da saúde, se é serviços ou se são produtos, se é público ou se é privado, não importa. Não importa. Nós, seres humanos que trabalhamos hoje, que estamos entregando algo para a sociedade, tem algumas competências que a gente precisa ter, mais ainda do que nunca agora, depois de tudo isso que a gente está passando. E aí, para facilitar a vida da gente, para a gente entender e ficar um pouco mais fácil o nosso plano de ação, nosso plano de transformação, eu criei assim dois blocos, né? Do que eu acho que é ideal para todo profissional se desenvolver. Trazer aquele chá, né, que todo mundo conhece. Quais são os conhecimentos? Quais são as habilidades? Quais são as atitudes que eu preciso ter nesse novo mundo para que eu realmente possa performar bem e desenvolver minha carreira? De um jeito ou de outro, eu preciso dar certo, não é? Não importa se tem Covid, se não tem, se tem governo A, governo B, o fato é que da nossa vida cuidamos nós. Então vamos lá, que chá, né, que você precisa ter. O primeiro bloco é o bloco da inteligência emocional. Isso é fundamental. Tem muitas pesquisas que nos trazem dados importantíssimos sobre isso. Se você não tem inteligência emocional, muito provavelmente as outras competências vão caindo no meio do caminho por conta das pedras que aparecem, né? A gente que é um pouco mais velho, a gente se lembra de uma Copa do Mundo que nós tínhamos o Quarteto Fantástico, tínhamos o melhor time para ganhar a Copa. O que aconteceu? Perdemos. Perdemos feio. Por quê? Faltou inteligência emocional. E quando você adquire inteligência emocional, vem um pacote de coisas boas junto com isso. Porque você tem o seu autoconhecimento, desenvolve sua autoconsciência. Com isso, você consegue enxergar também as características do outro, ou seja, você com inteligência emocional aprende a estabelecer empatia. Automaticamente, estabelecendo empatia, a sua qualidade de relacionamentos interpessoal melhora, a sua forma de se comunicar, a sua forma de negociar melhoram. Então, olha só que legal. Você foca em desenvolver o chá, o conhecimento, habilidade e atitude da inteligência emocional, você vai ganhar relacionamento interpessoal, você vai ganhar negociação, você vai ganhar comunicação, você vai ganhar um monte de competência embutida com isso. E imagina, gente, como que não é importante na inteligência emocional hoje? E vamos nadando cachorrinho, né? Vamos nadando cachorrinho até chegar ao fim do ano. É isso.
Então, esse é o primeiro bloco de inteligência emocional. O segundo bloco, agilidade. Agilidade por quê? Porque tudo muda o tempo todo e cada vez mais rápido. Aquele mundo novo que a gente falava, nossa, lá no futuro, as relações, elas vão ser mais virtuais. E a gente falava, não, imagina. Você acha? Olha só, gente, quanta coisa da tecnologia a gente tem agora que a gente está usando a nosso favor, que se não fosse isso, pelo amor de Deus, minha gente, para pensar. Se o Covid existisse antes do celular e da internet, pela madrugada, não sei o que ia ser da gente. Pois então, tudo muda muito rápido, você precisa ser ágil. Se você consegue ser ágil, significa também que você tem boas ideias, que você pensa rápido, que você enxerga alternativas, ou seja, então você também tem criatividade, tem capacidade para inovar. Se você pensa ágil, tem capacidade para criar e pensar em coisas diferentes, significa que você é flexível. Você é adaptável. Você consegue, inclusive, ser resiliente. Entender que às vezes a pressão aumenta, às vezes ela diminui e que a gente precisa manter a integridade das nossas ações, valores e entregas, independente das circunstâncias. Então, olha quanta coisa boa que você adquire pensando e treinando para ser uma pessoa ágil. Muito bem, então tá. O que a gente faz para desenvolver a nossa inteligência emocional e a nossa capacidade de sermos ágeis? Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Para saber sobre inteligência emocional, eu sugiro muito a gente pesquisar sobre Daniel Goleman. É o que eu realmente sempre trago nas minhas palestras, nos meus cursos do tema, e ele é uma referência para todos nós do mercado, sem dúvida nenhuma, um grande especialista nessa área. Então ele diz lá que tem uma receita. Você começa a desenvolver inteligência emocional quando você busca seu autoconhecimento, quando você tem autoconhecimento, você consegue se autogestar, administrar suas emoções, você tem automotivação, você tem seus motivos para fazer aquilo, e aí automaticamente você consegue reconhecer as emoções dos outros e aprende a lidar também com as emoções dos outros, né? Então, essa é uma receita que o Daniel ensina pra gente para desenvolver a nossa competência da inteligência emocional. E para desenvolver a nossa agilidade, o nosso raciocínio rápido, esses métodos todos que estão aí, Scrum, Kanban, Lean Startup, Design Think, baseados nas OKRs, né, nos objetivos chaves de cada projeto, de cada organização, se você olhar e aprender a utilizar qualquer uma dessas ferramentas, automaticamente você já vai estar criando um padrão mental e de execução de agilidade. Aí, quando você começa a estudar essas novas ferramentas, você vai tendo ideias, você vai tendo insights e vai vendo, puxa, isso daqui eu posso aplicar aqui. Nossa, que interessante! Com esse método eu posso fazer isso daqui? Então você vai aumentando, ampliando a sua criatividade e aí você ganha muito com isso, tá bom? Então fica aí com uma receita. Você precisa ser bom em quê nesse novo mundo? Busca dois focos: inteligência emocional e agilidade. Se apoia no Daniel Goleman e outras teorias de inteligência emocional. Enfim, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dando essas linhas gerais e aí conto com vocês que vocês façam suas pesquisas e vão atrás. E também é óbvio, os meus canais estão abertos para a gente se aprofundar em qualquer um desses temas, tá bom? Eu adoro conversar com as pessoas. Para você se tornar competente de verdade, você precisa ter o chá, lembra? Conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, você precisa saber fazer e você precisa fazer, tá certo? Então,
Quiser dar um mergulho maior, me procura nas redes se quiser aprofundar. A gente pode conversar bastante sobre isso. Então, bom novo mundo que já começou. Aproveite. Busque o seu oceano azul. Oceano azul, dá uma gugada para você ver o que é também. Uma teoria ótima, aplicada a empresas e que agora eu convido você a surfar no seu oceano azul da sua carreira. Tá bom? Um beijo. Se cuidem. Até a próxima.